Fala galera, como é que vocês estão? Estamos aqui para mais um Expo Direito Podcast. Estamos entrevistando aqui vários nomes que estão participando do ENAC, Encontro Nacional das Advogadas Criminalistas. Muito obrigado aí pelo espaço que me foi cedido. Eu estou aqui com o nosso amigo Moisés Rosa. Tudo bom, meu amigo? Tudo bem, tudo bem. Tudo jóia. Moisés que vai participar agora pela primeira vez, né, da Expo Direito, na primeira edição já. E aí, Moisés, a gente está muito entusiasmado, cara, com a participação de você, aliás, da sua participação e de vários outros advogados, porque a gente está trazendo uma coisa que a gente não tinha antigamente, que é a parte prática, bicho. Porque antigamente nós chamávamos vários acadêmicos, né, vários autores de livros, professores de universidades, autoridades, né, ministros, mas a gente... E era uma reclamação grande que nós tínhamos. Poxa, velho, tem 35 palestrantes, mas só tem um advogado. Já aconteceu isso em edições passadas do Congresso Penal. E agora, a gente, se tu perceberes lá no cronograma, a gente tem mais advogados do que qualquer outra profissão lá dentro. Não desmerecendo ninguém, mas por proporção, né? A gente tem aí quase 1,5 milhão de advogados. Sim. E aí, meu irmão, queria saber o que é que você tá achando aí dessa ideia de participar pela primeira vez e estar junto aí. Cara, eu fiquei muito feliz com o teu convite, porque é a oportunidade que a gente tem de mostrar o nosso trabalho. O advogado criminalista, ele, além do preconceito, né, que a gente tem, hoje a gente tá tendo uma visibilidade, e essa visibilidade, ela propicia ao advogado criminal estabelecer uma relação com o público que sempre foi obscura. Sim. Né? O público normalmente tinha uma visão do advogado criminalista como se ele tivesse sempre anuindo ao crime, anuindo aquele fato que aquele indivíduo comete, quando na verdade essa confusão ela precisa ter uma ruptura, né? Eu acho que a sociedade precisa entender da missão do advogado, de que ele está ali para não defender o ato cometido, mas principalmente poder defender o que está na lei. E isso precisa ser mostrado para a sociedade. E essa oportunidade que você tá dando no sentido de poder ampliar o número de advogados que vão atuar na Expo Direito é a possibilidade, é a grande possibilidade da sociedade tomar conhecimento da visão do advogado. E que isso é importante. Hoje em dia, nós temos aí sofrido muito com um grande número de homicídios de advogado. Nós temos sofrido, as instituições, às vezes, elas não entendem o trabalho do advogado, porque a função do advogado é ser chato, né? É ser metódico, sistemático. E isso, para quem está sendo defendido, é ótimo, mas para quem, na verdade, tem a missão de condenar, porque a sociedade tem aquela visão de que a condenação ela satisfaz o desejo da coletividade, faz com que essa missão do advogado seja conturbada, ela seja confundida com aquele indivíduo que concorda com o crime, anui, ou quer retirar um criminoso do cárcere, quando na verdade a gente está ali apenas cumprindo o que está na Constituição e da lei. Então eu te agradeço muito, assim, eu acho que os advogados criminalistas têm que fazer levantar uma bandeira em homenagem à estrutura que você criou para poder chamar esses advogados para falarem. E Moisés, cara, foi importante tu tocar nesse ponto, porque há essa visão por parte da sociedade de que o advogado criminalista defende bandido, né? Existe, isso aí é enraizado na sociedade. Mas o que não é tão percebido e que deve ser mostrado e que deve ser levantada essa bandeira é que o advogado também defende pessoas inocentes que estão sendo acusadas de crimes que não cometeram. Sim. E que são muitos esses casos. E aí, rotular um profissional, um advogado criminalista disso, é um absoluto desserviço à sociedade, bicho. É isso que eu acho que essa oportunidade ela é ímpar, porque a gente não vive mais num mundo analógico, né? Hoje a gente tem, esse foi o tema da minha palestra, que a gente vive num mundo digital. E eu devo muito isso ao Alexandre. Sim. Porque o Alexandre fala Teu muito primo. Desse mundo digital. Porque isso tem tido um aumento
no segmento digital e faz com que as pessoas não entendam ainda mais dessa função do advogado criminal. E a mídia, né, ela potencializa isso de uma forma com que faça com que o advogado criminalista, às vezes, não consiga, inclusive, fazer o seu próprio trabalho. Então, a oportunidade de esclarecer isso para a sociedade visa não só valorizar o trabalho do profissional, mas fazer com que a sociedade entenda que nós somos essenciais à justiça, não no sentido de ego individual, mas a coletividade precisa de um indivíduo que defenda. E a gente tem visto hoje na mídia, muitas vezes, pessoas sendo encarceradas, aqueles reconhecimentos pessoais e digitais, pessoas morrendo porque estão com a foto no Facebook, no Instagram e são confundidos. Então, a digitalização, a virtualização, ela aumentou esse potencial mais ainda de distorcer a figura daquele que só quer cumprir a lei, defender efetivamente não só a inocência, mas aquele indivíduo que, embora tenha cometido um erro na sociedade, mereça uma pena proporcional ao ato que cometeu. Porque se você deixa apenas na opinião da coletividade, você tem uma pena exacerbada. Até porque a coletividade vai sempre ouvir um lado, né? Sim. Ela não vai discutir, ela vai, poxa, o fulano bateu na mulher, né? Na maioria das vezes, infelizmente, é verdade. Sim, sim. São agressores. Mas tem outras vezes que aquilo não aconteceu. Infelizmente, acusações injustas. Acusações injustas que a gente viu várias vezes aí, por exemplo, aquele caso do Neymar. Se ela não tivesse tido a imbecilidade de filmar, sim. Ou pelo menos de ter atuado melhor, né? O cara teria sido condenado por uma parada que ele não fez, entendeu? E é incrível que às vezes as pessoas acham que, não, mas isso aí é apenas exceção. Quando eu tô nessa atividade há 30 anos. Então, as pessoas acham que essas situações que acontecem, você citou o Neymar e tem várias, que são exceções, mas elas não são. E eu posso citar aqui uma bem simples, que eu acho que é possível você entender o quanto de pessoas, às vezes, cumprem penas de forma inocente. Então, vou dar um exemplo básico. O indivíduo que é surpreendido no cárcere com maconha, a droga que entrou dentro do cárcere, dentro do presídio. Essa droga muitas vezes não é daquele que é levado à frente do juízo para responder. Então você tem um chefe de cela, em São Paulo nós chamamos de faxina, né? O faxina, o chefe ali da cela, e se aquele indivíduo que chegou novo na cela não assumir aquela responsabilidade, ele morre. Se ele não assumir aquilo diante do juiz e dizer, olha, fui eu, ou uma eventual agressão a um outro companheiro. Então você tem, às vezes, ali, diante de situações do Poder Judiciário, indivíduos que não cometeram aquele fato. Sim. E que você, às vezes, não consegue defender justamente porque a assunção de culpa ainda no Brasil é vista como, ele confessou, então foi ele mesmo. Então, e não tem como você fazer uma investigação apurada dentro de um círculo ali prisional. Então, se ele diz, foi eu, se as testemunhas, quem são as testemunhas? Os próprios presos das celas. Então, no Brasil, é muito pueril, é muito ingênuo, é muito infantil você achar que os inocentes, eles são exceções. Eles não são exceções. Existem muitos casos onde ele assume uma situação, uma culpa que às vezes ele não possui. E às vezes vem na mídia, né? Fulano passou 30 anos preso e depois foi solto, beleza. E as dezenas, centenas, milhares de pessoas que não são soltas, que estão lá, que Sim. ficam lá, apodrecem lá, morrem lá Sim. às vezes, e não fizeram nada. Cara. Até o ano passado... E é onde entram os advogados, né? Sim. Até 2 anos atrás, o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, não sabia quantos presos tinham no Brasil. Você imaginar que um órgão que tem uma função administrativa sobre o Poder Judiciário, que é o Conselho Nacional de Justiça, ele não conseguia apurar quantos presos nós tínhamos no Brasil. Ou seja, hoje nós temos ainda, agora está sendo feito correções,
de mandados de prisão que eram forjados e o indivíduo acabava saindo da prisão porque o sistema judiciário, né, o sistema de justiça criminal, não tinha garantias e nenhum órgão fiscalizador que pudesse verificar como é que esse mandado de prisão tinha sido falsificado, tinha sido adulterado na rede mundial de computadores ou no próprio cartório. Então você vê que existe todo um conjunto de situações que, se você não tem o advogado para fiscalizar esse procedimento... Para ser o chato. Para ser o chato, porque na verdade nós somos o fiscal da lei mesmo, porque se você ali não fiscaliza... E eu tenho aqui, e eu vou te dizer por que eu penso assim. Porque na justiça, e eu faço júri há muitos anos, naquele lugar é o lugar das nossas reclamações. Aquele lugar, porque a gente ali está representando o cidadão que está sendo julgado. Então, às vezes você sente que o poder público, os agentes públicos, eles se sentem ofendidos quando você cobra ali um inquérito bem feito, quando você cobra uma ação penal bem feita, quando você cobra que aqueles atores que estão ali participando e querendo uma pena, uma sanção àquele indivíduo, que eles prestem um serviço de boa qualidade. Então, o que a gente exige, o que o advogado exige, é que, olha, bem, o meu cliente será punido, ele será punido, mas então apresente um serviço de qualidade para que eu não possa sequer contestar isso, porque se a prova é bem feita, se o sistema de investigação é bem feito, pouco o advogado pode fazer ali. Mas se você tem uma prestação de serviço pífia, medíocre, às vezes, você dá margem a que o advogado questione aquilo. E aquilo questionando, mas ele deveria ter uma pena maior e não pegou porque a prova não foi bem feita. Ora, mas a responsabilidade... é do agente. Não é o advogado que é esperto, o advogado está defendendo a lei. A responsabilidade é do agente, do sistema de justiça criminal. Então, o que a gente faz é exigir do sistema de justiça criminal uma qualidade que consiga, olha, eu quero reter esse indivíduo dentro da prisão, então, ora, meu amigo, apresente um serviço de qualidade, investigue de qualidade, não seja seletivo, não chute a porta de um indivíduo que mora num lugar humilde e não peça, por favor, para entrar num lugar onde o indivíduo tem uma boa renda, uma boa situação financeira. Então, assim, essa seletividade, esse buraco que existe entre as pessoas humildes e as pessoas que têm poder aquisitivo, esse fosso faz com que o advogado, e por isso que nós somos, entre aspas, tão odiados, porque a gente quer que o poder público apresente um serviço de qualidade. Você vai levar o meu cliente? Justifique. Ora, então faça por merecer. Justifique. Por que você quer colocar uma pessoa 5, 10 anos na cadeia? E é muito oportuno a gente falar sobre isso, Moisés, pelo seguinte, cara. Dentro da Expo, e esse foi um dos princípios basilares da concepção do que vai ser a Expo Direito, que é uma parada totalmente diferente, eu acho, de qualquer coisa que aconteceu aqui já no Brasil. Mas a gente vai ter um congresso de penal, a gente vai ter um congresso de tribunal do júri, a gente vai ter um júri simulado, a gente vai ter congresso de várias outras áreas correlatas e a gente vai ter um congresso só de segurança pública formado por agentes de segurança pública. Eu vou ter secretários de segurança, eu vou ter secretários de Estado, eu vou ter delegados de polícia, eu vou ter promotores de justiça que atuam na segurança pública e, ao mesmo tempo, eu vou ter aqui do lado os advogados discutindo sobre todas essas questões. E vamos trazer ali para o público os dois lados, para que haja essa discussão. E é nas discussões que se pacificam. Sim. Entendimentos, que as pessoas se entendem de verdade, né? Então, eu acho que mais do que um grande evento, mais do que uma experiência incrível, a Expo Direito vai ser um palco de grandes discussões, cara. E esse é o X da questão, é isso que a gente quer. É isso que a gente quer, colocar mais um tijolinho para que a gente possa ir subindo na escada da democracia. E a democracia, ela perpassa inevitavelmente pelo direito, bicho. Sim. Esse debate de ideias, esse evento que você montou, esse congressamento, ele é muito mais importante do que a gente imagina, porque eu tenho um escritório na capital, agora tenho um escritório no interior de Minas, e a gente percebe uma cisão.
O juiz não conversa com o promotor não conversa com o advogado, que não conversa com o defensor público e que não conversam com seus assessores e que não conversam com os servidores públicos que atuam. Ou seja, cada qual fica no seu castelo e não se conversam. Então, assim, seria muito bom que nas cidades do interior, principalmente, esses núcleos, eles se entendessem ali no sentido de que cada qual na sua missão, mas o respeito à missão do outro, a finalidade. E quando você monta um evento desse, que você busca vários segmentos da área do direito, que você traz autoridades públicas para participar dos queixumes, das reclamações e da forma como essas pessoas observam o sistema de justiça de fora, você propicia uma reflexão, que é isso que a gente precisa, que é a prestação de serviço de qualidade. O cidadão, ele não pode ter medo da polícia, né? A polícia tem que ser uma polícia cidadã. Eu não nego, na minha pouca experiência, já são 30 anos, não que eu tenha, mas o que eu tenho visto, assim, ninguém nega da importância da polícia. Ninguém nega que na polícia possa ter segmentos especializados, contundentes, eficazes no sentido de combater o crime organizado, atiradores de escola para situações emergenciais. Agora, é preciso que a polícia seja uma polícia cidadã. É preciso que as pessoas não tenham medo da polícia. Ah, mas a criminalidade está alta e se você vier para a rua, você vai se deparar com um indivíduo que está com arma. É óbvio que existe isso, mas é possível você atuar com a polícia com inteligência para inibir, mas fazer com que a polícia seja vista como uma polícia cidadã. E que nos momentos de crise, de gerenciamento de crise, você utilize parcelas da polícia para esse confronto iminente. O que você não pode é criar uma política onde as pessoas têm medo da polícia e você não consiga combater sequer os excessos que ela proporciona. Então, quando você traz e você monta um evento dessa magnitude, você faz com que todos ali reflitam, repensem. Então, cara, eu só tenho que te dar o parabéns por isso. Especialmente, Moisés, nesse quesito, também do outro lado, né? Porque às vezes, infelizmente, bicho, a gente vê alguns advogados fazendo desserviço à população, sim. Falando mal da polícia, sim. Demonizando a polícia, achando que estão fazendo um bem para o seu trabalho. Sim, mas não, bicho. Não, a quem interessa ter uma polícia fraca? A ninguém, de forma nenhuma. Tá entendendo? Ao crime, né? Ao crime. Ao crime. E aí, fazendo esse desserviço à população, ele consequentemente está fazendo desserviço à advocacia como um todo. E é daí que vem o advogado defende bandido. Porque se o cara vê os advogados ali metendo malho na polícia, se o cara tá falando mal da polícia, ele tá defendendo quem? Os bandidos? Sim, é verdade. Claro que existem excessos, e muitos. A gente não é menino. Claro. Existem maus profissionais em todas as áreas. E, claro, a polícia não está isenta disso, né? Mas, quando esses excessos existem também meios legais de que isso seja reprimido. E eu acho que o advogado esquece que ele também faz parte da comunidade. Eu, quando vou fazer um júri, a primeira coisa que eu falo para o promotor, se eu conheço o trabalho do promotor, é dizer, aqui estou seguro. Porque você desenvolve um trabalho, você fiscaliza a polícia. Então, assim, eu fui professor da Polícia de Minas Gerais, dos cursos de formação. Então, eu tenho um respeito enorme pela polícia e eu acho que a polícia precisa alterar essa questão de ter uma polícia cidadã, mas a gente precisa da polícia. Sim. A gente sempre precisou da polícia. E é preciso que essas pessoas estejam conosco, né, para a gente tentar, de alguma forma, melhorar o mundo que a gente vive. Os advogados também fazem parte disso. E a gente só consegue isso com diálogo. É verdade. Só consegue com diálogo. Não consegue a polícia falando dos advogados, os advogados falando da polícia, o advogado brigando com o promotor de justiça, o promotor de justiça. Cara, não é assim. Não é assim. E o propósito maior do Congresso Penal já era, mas agora com essa expansão também da Expo Direito, é justamente esse, de você ter diálogo, de você conseguir transitar em outras áreas e conhecer novos profissionais que você em outra ocasião não conheceria. É verdade. Entendeu? Você vai ter ali acesso a, por exemplo, advogados
de direito agrário que vão estar lá, de direito ambiental, de direito do trabalho, de direito empresarial, de direito penal, especializados em tribunal do júri, especializados em grandes operações. A gente vai ter ministros de Estado, ministros da Justiça, aliás, ministros que fazem parte do Judiciário, desembargadores, advogados, todo mundo numa finalidade comum, discutir o direito, discutir a base da nossa sociedade, que é a nossa legislação. Então, esse é o objetivo da Expo Direito. Estou muito feliz que você vai participar com a gente. Estou mais feliz ainda de estar podendo lhe conhecer pessoalmente. Né? Eu fiz o seu convite virtualmente, mas agora que a gente está aqui nesse evento lindo também, que é o ENAC, a Abracrim está de parabéns também por essa organização. É nossa parceira também lá na Expo Direito. E, se Deus quiser, estaremos juntos novamente em maio. Moisés, muito obrigado. Eu que te agradeço pelo convite e até lá. Se Deus quiser. Valeu, galera!